Fala pessoal, é um prazer muito grande estar aqui com você hoje, com uma visita sensacional. Ela que tem uma central de neonatologia focada em atender esses pequenos serizinhos. É uma pessoa que tem uma vasta experiência, né, no cuidado desses potros, desses futuros campeões. Está aqui com a gente para um papo muito legal. Muito obrigado pela sua presença, Ana. Valeu mesmo por poder estar contribuindo com a gente aí. Bem, obrigada. E aí eu queria saber um pouco mais, Ana, da onde você veio, se você puder uma breve colocação do que você fez, como surgiu essa paixão pelos potros aí, pelos neonatos na sua vida. Essa paixão foi uma coisa meio repentina, inesperada. Realmente, minha família não vem do cavalo, a gente não tem nenhum contato com o cavalo. E lá, num dado momento, a gente muito novo, né? Resolvi fazer veterinária. Gostava muito de gado, de cavalo, realmente não sei de onde veio isso. E na faculdade a gente estava explorando, então fiz um pouco de empresa júnior de gado de leite de corte, depois fui fazer estágio com clínica de grandes. E aí, em um certo momento, comecei a fazer iniciação científica na linha mais de equinos e percebi que eu tinha uma afinidade maior com os equinos. Uhum. E isso me levou, né, a estágio curricular mais voltado aos equinos e também a residência, né, na área de clínica de grandes animais. Então, eu me formei na Unesp de Botucatu e também fiz a residência lá. Mas em clínica mesmo? Em clínica, era geral. Então, eu trabalhei ali com bovinos, equinos e pequenos ruminantes, bastante, inclusive. Em Botucatu tem bastante, Em Botucatu tem, né, naquela região. E vira e mexe, parecia um suíno também, eles caíam sempre na minha semana. Então, eu estava sempre em contato com os grandes animais. Sim. Mas eu gostava muito mais dos equinos. Então, como meu estágio curricular tinha sido também bem direcionado para equinos, no 5º ano em Botucatu, né, até hoje é assim, a gente passa um grande período fazendo estágio. Então, de janeiro a outubro, se eu não me engano, eram 10 meses. Aí eu passei um período fora do Brasil, em Lexington, no Kentucky, nos Estados Unidos. E lá tive a oportunidade de estar em 2 grandes hospitais que tinham alas neonatais muito bem desenvolvidas, já famosas mundialmente. E ali eu vi pela primeira vez esse tipo de serviço. E me encantei. Falei, nossa. Volume de casuística? Volume grande de casuística. Eu não tinha aquela liberdade de estar tão envolvida na casuística, mas eu pude ver que aquilo existia no mundo. E fiquei encantada. E aí plantou uma sementinha ali, fui embora, tal, segue, né? Eu me formei, fui fazer residência. E eu gostava muito de intensivismo, de medicina interna. Sim, sim. E o potro te dá muita oportunidade de fazer isso, né? Um peso menor, enfermidades bastante complexas, né? O custo não é tão proibitivo para a gente utilizar algumas técnicas, alguns medicamentos. Sim. Então, foi se encaixando no que eu gostava. Mais ou menos no final do meu R1, né? Lá era R1, R2, 2 anos de residência. Foi mais ou menos em agosto. Meu orientador, o professor Alexandre Borges, ele me pediu para fazer uma lista de tudo que era necessário no Aras para um potro quando ele nascesse. Imaginando que era um potro extremamente importante. Era o primeiro clone do Brasil, que ia nascer na in vitro com a doutora Perla. E eu não sabia exatamente, né, o que estava rolando, mas ele me pediu para fazer, eu fui fazer. E para fazer essa lista, eu tive que estudar muito. E conforme eu ia estudando, eu ia me interessando. Se apaixonando. Eu ia me apaixonando. Eu ia vendo um artigo, lendo um livro, vendo uma foto, falava, eu quero fazer assim, quero fazer assado. E a cada potrinho que a gente atendia lá, na clínica de grandes, eu ia tentando reproduzir, né, o que eu estava lendo, o que eu estava estudando. A gente não tinha esse enfoque tão grande. Naquela época, eu lembro que a gente não imaginava que existia um investimento tão grande num tratamento de um neonato, num potrinho. Não tinha, na verdade, um investimento tão alto que a gente vê hoje. Exames, parâmetros de exames, né? Parâmetros, principal, né? as técnicas que a gente ia saber, né? Quando utilizar, o que utilizar, medicação que hoje a gente tem disponível, material que a gente não tinha antigamente. E aí eu ia tentando, e eu tive 2 R2 que eram muito bacanas, que me apoiaram muito, era a Gabriela e a Bianca. Então, elas deixavam eu fazer, elas me ajudavam. Todo mundo ali em volta curtia o negócio e entrava, né, na tentativa da gente melhorar o serviço. E aí, eu fui realmente me envolvendo bastante, percebendo que talvez eu quisesse seguir essa linha. E isso deu até hoje, tem quantos anos aí? 10 anos. 10 isso anos. Foi em 2012 e 2013. Você já vem trabalhando, estudando e desenvolvendo nesse meio. Fui tentando aprender naquela época. A gente não tinha aula de neonatologia, assim como a gente tem esse tema bem abordado hoje, né? Então, quando eu falava sobre esse assunto, era... Não rola, né? Ninguém vai pagar
Hoje dá febre, né? Ninguém vai pagar, ninguém vai querer, e eu, putz, eu vou me lascar, Sem dúvida. porque eu gosto disso. Hoje tá tão febre que agora tá criando aí, né? Até uma uma especialização nisso, né? Exatamente, na época eu não tinha nada. Exatamente. E eu estudando, enfim, ia me virando, como dava pra aprender. Eu falava, nossa, acho que o tratamento que eu fiz naquele potrinho não estava muito certo, né? Não era indicado dar leite, eu dava leite, não era indicado aquecer o potro rapidamente, eu aquecia. Enfim, coisas que a gente não sabia, né? E fui aprendendo, falei, nossa, acho que eu tô fazendo um pouco errado. E a gente foi aprendendo, foi bem legal E o essa mundo época. inteiro veio desenvolvendo nessa informação também, né? Muito, a gente tinha isso muito bem desenvolvido. Mas era Inglaterra e muito Estados regional, Unidos. e era muito para eles lá, né? Não era tão difundido, a informação não difundia como A hoje. gente se lembra que a gente não tinha Google na palma da mão, literalmente. Sim, sem Eu sou da época que a gente ia na biblioteca e fazia um comute. Então, eu queria ler um artigo, eu não conseguia acessá-lo pela internet. Não era assim, Sim, bate no Google e acha assim fácil. Então, eu ia na biblioteca, se na biblioteca não tinha, fazia um comute, pedia para outra biblioteca, às vezes de uma outra universidade, mandar aquele artigo pra gente. Sim, sim. Então, assim, eu tenho uma dúvida agora, eu coloco aqui no meu celular. Às vezes, até no atendimento. Quantas vezes a gente não fez isso? Esqueceu uma dose, esqueceu Claro. qualquer coisa, a gente tá aqui no celular. Tendo 3G, 4G, a gente se resolve. Sem dúvida. Na época em que eu tava na faculdade, isso não acontecia. Uhum. Na época que eu tava na residência, não tinha WhatsApp. Eu precisava mexer no Google, eu tinha que ir lá na minha sala, acessar meu computador. Então, as coisas mudaram muito nesses bastante. últimos 10 anos. Evoluiu muito essa informação. Quando eu compartilhamento de queria informação. trabalhar com essa área, percebi que eu realmente gostava disso, que me encantei, falei, nossa, eu quero fazer aqui no Brasil o que eu vi fora. As pessoas falavam, Ana, mulher, cavalo, potro? Acho que não, né? Essa meio maluca. Aí eu respirava fundo, né? Engolia seco. E aí, no final do meu R2, aí eu fui pra Austrália fazer estágio especificamente numa UTI neonatal. Uhum. Eu tentei fazer na Pensilvânia, eu era meio entrona, assim. Eu li um artigo, curti o artigo. Qual o primeiro autor? Era o John Palmer, ele era docente na Pensilvânia. Tentei fazer o estágio lá, não dava, tinha que pagar, era bem caro. Realmente não viabilizava. Eu vi a segunda autora, Jane Exon. Então, a responsável pela UTI neonatal de um outro lugar. E mandei e-mail, consegui. Aí passei esse um mês lá na Austrália, numa UTI neonatal. Então, eu fiquei só na UTI neonatal mesmo. Caramba. E aí eu tava, né, no céu. E final de 2013 isso, acho que outubro, mais ou menos. E eu terminava minha residência março de 2014. Aprendi lá muita coisa, adorei, enfim, voltei. Terminei minha residência e aí o que eu vou fazer? Ortopedia, né? Cavalo é cólica, o cavalo é ortopedia. Sim. Mulher, cavalo. E aí eu fui pro lado da ortopedia, fui fazer pós-graduação, engravidei. Enfim, aí fui tocando a vida. Deixou em stand-by. Deixei essa um pouco em parte. stand-by, sempre tentei incluir essa questão do potro, continuei estudando e pensando que talvez um dia eu conseguiria realizar esse sonho Aham. de trabalhar só com potro. E hoje, eu me formei em 2011, né? A gente está em 2023 agora. Então, finalmente, esse sonho está se Mas o realizando. boom mesmo dessa neonatologia, dessa importância, né, do neonato, dando uns 3 anos pra cá só, né? 2019, 2020. Exatamente. Instagram, Você né? Na observa, verdade. exatamente, que você observa as pessoas realmente se preocupando com isso, querendo saber um pouco mais, entendendo que potro morre, né? Eu acho que é aí que você ajudou bastante a gente. Nesse sentido, potros de altíssimo valor sendo Sim. produzidos. Então, eu senti uma diferença muito grande Sim, sim. no valor dos potros, né? Na dificuldade de ter aquele produto. A Então, realidade que é cada indivíduo e eu você percebi tentando, muito mais preocupação em tentar prevenir e depois tratar. sem dúvida. E eu tive a felicidade de trabalhar com gente muito bem informada e com uma cabeça muito boa. Então, a gente fala, não, eu sou responsável por esse animal, o que precisar ser feito pode ser feito, claro, gente, sempre dentro, né, de um bom senso, da Claro, sem possibilidade de dúvida. cada um, do que cada um quer fazer. Sem A dúvida, pessoa sem tem esse dúvida. direito. Mas parte também para o animal já vale muito, ele já investiu muito naquilo ali, então ele tem capacidade de estar Sim, sim, sim. E a gente- atendendo às suas demandas, o que você Exatamente. precisa. Exatamente. Acaba sendo mais fácil, né? E as pessoas começaram a entender que dava sim para fazer um bom tratamento. E quando a gente faz bem feito, dá resultado. Sim. Dá resultado, o animal melhora, vai para casa. O Então, básico olha, bem feito é funciona. possível, Sem dúvida, né? Então, sem dúvida. E por que não? partindo para esse lado, inclusive, vamos montar uma ordem cronológica aí da vida de um potro, tá? Vamos pensar no terço final de gestação, nos cuidados do pré-natal, vai. Como é que é um pré-natal?
A partir de quando eu tenho alguns exames específicos para fazer na égua, até eu vou compartilhar porque eu liguei para você, não sei, quando eu fui nascer minha potrinha, eu falei assim, quanto tempo eu tenho que fazer, ultrassom e tá. Quer dizer, quais são esses exames? O que você preconiza para esse período do terço final de gestação? Ou se não é o terço, é no terço médio? A partir de quando eu tenho que ter um cuidado já pensando no nascimento do potro? Hoje a gente trabalha, a nossa equipe, né? Eu sou veterinária, líder da equipe, e eu tenho mais 3 veterinários que trabalham comigo. Então a gente vai para os aras, se não vai todo mundo, vai pelo menos eu, mais 1 ou 2, porque a gente está com esses animais desde o momento em que o veterinário da reprodução libera pra gente. Entendi. Então, 90 ou 120 dias de gestação, o veterinário da repro fala, Ana, ó, toda sua. Meninas, toquem agora. Então, a gente começa já a fazer acompanhamento gestacional, geralmente a partir dos 90 ou 120 dias. 4 a 5 meses. 3, 4, 3, 5 4, meses 5 no meses. máximo. Então, a gente faz avaliação ultrassonográfica transretal e transabdominal mensalmente. Mensalmente. Todo mês a gente tá no aras. Mas o que é mais importante, talvez, do que isso? Principalmente lá no começo. Score corporal. Às vezes, gente, perceber uma doença, às vezes boba que a égua tem, mas é uma dor no casco, um casco rachado, uma babesiose. O que acontece? A gente pede para as éguas virem, né? Então, às vezes a gente vai buscar, ou então, dependendo do aras, da estrutura, as éguas vêm. A gente faz um exame físico geral, básico, a gente não consegue ficar auscultando égua por égua, né? A gente sabe como é que é, principalmente receptora. Mas a gente vê temperatura, a gente vê mucosa, vê comportamento, vê ganho de peso, vê se a égua tá com carrapato ou não. Tem aras que não tem um carrapato. Tem aras que todo mês... Mas isso é uma verdade. Égua cheia de carrapato. Eu falo muito em alguns lugares que eu vou e visito, que eu falo assim, a partir do momento que você vê o carrapato, já zoou, já tá doente. Você já tem que tratar, porque você viu, quer dizer, já está doente. Então, quer dizer, o fato, o tratamento eficaz contra o carrapato é quando você não encontra ele. A partir do momento que você encontra, já não tá, o tratamento já não está na conformidade. E não quer dizer necessariamente, o aras tá negligenciando, não é um bom aras. Não, é difícil, gente, controlar. É manejo. É um manejo difícil. É fármacos, é uma série de coisas. Tem áreas que é tudo muito bem controlado e é difícil controlar o carrapato. Sem dúvida. Enfim, então a gente vê, às vezes vem todas as éguas, elas vêm no sol, vamos supor, tão quente. Você vai aferir a temperatura de todo mundo. 37,5, 38,5, opa, 37,5, 37,6, eu pego uma égua ali, 39, 40. Ou, por exemplo, eu pego, vem receptora, vem uma égua pura. Receptora também, mas é uma égua pura. Você vê que a égua ela é mais sensível. Às vezes ela tá machucada, então ela tá apanhando das outras, então a gente vê sinais nela. Então, percebo que o ganho de peso dela não foi tão bacana. Aí eu fico, poxa, como é que tá o manejo? Vamos lá dar uma olhadinha no piquete. Será que essa égua tá apanhando? A gente conversa com o funcionário. Essa égua tá comendo bem, não tá? Sem dúvida. Como é que tá essa relação? E é um período, eu costumo sempre dizer que é um período importante na vida da égua, do potro, porque é onde nós temos a maior taxa de conversão do potro. É onde tudo que ele recebe é pro desenvolvimento dele. Sim. E quem é responsável por isso é a mãe. Então nós temos, às vezes, um potro de 50, 60, 100 mil reais dentro da égua. Sim. Que quem está alimentando é uma mãe que não tem capacidade ou não está na condição para alimentar esse potro. Sim. Para fazer com que ele desenvolva. E é muito difícil a gente colocar uma égua num bom score corporal durante a gestação. Então tem éguas que vêm, a gente tá olhando, ela tá barriguda. Beleza, ela tá barriguda, ela parece que tá gorda. Mas a gente olha bem, então olha com cuidado. A garupa dela tá bem magra. Ela tem pouca musculatura, o peito é estreito. Eu fico assim, nossa, essa égua quando parir, vai perder essa barriga, ela vai ficar muito magra. E aí, tomar cuidado. Verdade. Uma coisa muito o pessoal fala comigo, depois eu engordo. Animal, depois que pariu, você não engorda ele enquanto... Tem um balanço energético negativo ali complicado de corrigir. Não vai. Tem que chegar até o parto, chegar nesse score. E o contrário também acontece. Éguas obesas. Então a gente trabalha com algumas éguas de genética, né? Éguas que são as easy keepers, éguas que vão comer pouco e vão ficar obesas. A gente vai fazer, às vezes, ultrassom transabdominal, a gente tem ali 5, 6 centímetros de gordura antes do peritônio. Sim. Essa égua realmente está obesa. O quanto isso é inflamatório, o quanto isso é importante. O quanto isso, eventualmente, pode causar até um aborto, uma alteração placentária. A gente não tem esses dados ainda bem publicados, bem definidos. Septicemias por contaminação de alimentação, por uma autogestões da própria silagem que se usa muito.
né? Então esse excesso de amido gerando essa inflamação intestinal, esse extravasamento dessas bactérias para o meio, o útero sempre está ali muito perto, pele a pele com o trato gastrointestinal, e aí a gente tem essa permeabilidade dessa contaminação, né? Então, a gente ir acompanhando essas éguas desde o início da gestação, que é o que eu gosto de fazer, o veterinário da reprodução liberou, a gente consegue entender o que aconteceu realmente. Possíveis placentites. As placentites são assim a ponta do iceberg, né? Então a gente está avaliando mês a mês, a gente vê placentas que estão edemaciadas, placentas que estão espessas, placentas com alteração, provavelmente de descolamento, presença de líquido, como é que está a cervix, como estão os líquidos fetais. Então a gente consegue avaliar tudo isso. Sim. A gente tem placentites, às vezes, que a gente não consegue chegar a um diagnóstico. Não vou falar que a gente consegue chegar ao diagnóstico de todas as placentites, mesmo coletando, mandando para o laboratório. Algumas a gente consegue, mas a gente está preparado. Isso que é importante. Sem dúvida. Então, eu consigo ver no quarto, no quinto, no sexto mês, não importa em qual momento, que tem uma alteração ali e eu consigo tratar a tempo. A gente consegue fazer hoje dosagens hormonais. Então, a gente coleta o sangue, não é difícil. A gente coleta o sangue aqui, manda para o laboratório. Em uma semana, a gente vê o perfil de viabilidade fetal. Como é que está a progesterona, os estrógenos? Claro que a gente não tem testes super específicos ainda, né? A gente acaba fazendo uma dosagem meio geral, principalmente falando de progestágenos, mas a gente consegue ver, poxa, a viabilidade fetal está comprometida. Realmente, aquela imagem que eu fiz tem uma alteração e está aqui, ó, a dosagem hormonal, faz sentido. Entendi. Está tendo sofrimento fetal, a gente precisa tratar essa égua. Sem dúvida. E é um momento muito, assim, chegando no final da gestação, é um momento ingrato para a égua em si, como para qualquer, até no ser humano também, né? Que o movimento dela é mais difícil, né? A viabilidade digestiva dela é difícil. Nós fizemos um produto para o Rancho das Américas, inclusive, que chama Matrizes. E qual que é a ideia desse produto? É viabilizar uma maior capacidade digestiva desses animais. Então ele é muito rico em probióticos, em pré-bióticos, que tenta gerar uma saúde intestinal com alguns minerais orgânicos quelatados, para gerar um ambiente propício para aumentar a capacidade digestiva dessa égua desse período, para que ela consuma um pouco mais de matéria seca, para que ela consiga viabilizar alguns nutrientes básicos, alguns aminoácidos, por exemplo, básicos, para fornecer para aquele potro. Então, a gente, através do Matrizes, a gente tem trabalhado nisso com esse objetivo. Às vezes, mas você vai dar um suplemento, mas não precisa desse aminoácido. Não, mas calma, nós estamos trabalhando nesse produto, saúde digestiva, para viabilizar a melhor ingestão, melhor aproveitamento da ração que é dada, que no caso talvez seria uma ração um pouco mais proteica nesse período, né? O próprio sal mineral de qualidade que precisa ter um aporte de cálcio adequado para o desenvolvimento desse potro. E então é um momento bem... Sim, porque às vezes a gente está numa dieta que você fala, tá bacana a dieta, e eu preciso chegar no score corporal melhor para essa égua parir. Então, são nessas situações, né, que a gente precisa dessas estratégias, que é quando eu busco utilizar um plus, uma coisinha a mais, quando realmente esse básico bem feito não é suficiente. A gente sabe que às vezes algumas éguas vão chegar num score corporal que não está adequado para parir. Às vezes as éguas chegam prenhes muito magras, a gente tem algumas situações assim, a gente sabe, gente, a dificuldade que é às vezes receptora. Sem dúvida, né? sem dúvida. Quantas vezes a gente tem numa estação de parição de receptoras muito boas e outras não tão boas ou muito ruins. Não é com o outro, acontece. E outra coisa, está acontecendo. Uma vez implantada essa ideologia, não, mas essa metodologia nesses períodos, flui, né? Flui, ele precisa fluir. Porque é uma coisa que é muito prática, é de quem trata lá mesmo. E se você conseguir colocar esse manejo, esse ajuste, a coisa depois facilita. Eu acho que essa palavra, ela é essencial, flui, tem que fluir. A criação tem que fluir. Tem que ser prazeroso pro proprietário, tem que ser viável. Porque só cria quem gosta. Só cria quem gosta, quem ama. Exatamente. Porque é perrengue. Exatamente. Não é fácil, é gasto. Tem perdas às vezes. Imprevistos. Não chove, não tem feno, não tem capim. Ou chove demais e atrapalha. É custoso. É verdade. E existe uma expectativa, existe um emocional muito grande envolvido. Sim, então foi pensado, aquele cruzamento, já está pensado no nome. É uma expectativa, né? A expectativa é grande. Foi sonhado aquilo. Sim. Às vezes, gente, até um criador tem volume, de falar, o cara não tá nem aí. Não, eu quero esse. Ele tá preocupado. Cada perda é sentida. Então,
tem que fluir, tem que ser gostoso. Sem Para todo dúvida, mundo sem que está envolvido, não tem que ser maçante. Sim. Bom, então nasceu. Chegou o dia do nascimento. Vamos lá. Nessa prévia, quero falar um pouquinho o que fazer nesses últimos preparativos para esse dia do nascimento. O que eu preciso ter em questão de estrutura? Vamos começar pela estrutura. O que eu preciso ter para esse dia do nascimento? Bom, eu gosto primeiro de já preparar ali a estrutura pensando... Eu gosto de parto a campo, em piquete. Eu não gosto muito de parto em baia. Faça chuva, faça sol. Se tiver muita chuva, muito... Tivico. Se tiver muita lama, se tiver muito frio, a gente vai pra baia. Essa sim. Mas, de forma geral, dá pra parir a campo. Uhum. Então, eu prefiro que tenha um lugar Natureza. separado, com cobertura vegetal, né? Sim. Vamos separar um piquetinho com um pouquinho de capim, né? Sim, Uma sim. cobertura. Vamos tentar que aquele espaço seja todo verdinho. Sim, sim. Tentar minimizar a contaminação ali. Vamos tentar manter a égua o mais limpa possível. A égua detesta a lama. Potro nascendo na lama é ruim. Às vezes chove. O piquete que você imaginou que seria o parto tá todo enlameado. Vamos tentar ter algumas opções aí. Às vezes é difícil. Tem lugar que a gente não tem, realmente. Aí tem que apelar para uma cocheira. Apela para uma cocheira. E essa faz cocheira uma tem cama uma bacana. dimensão top, uma dimensão ideal para Gente, isso. vamos pensar pelo menos aí no mínimo uns 5x5. 5 E é pequeno, vamos pensar no tamanho da égua, Sim, sim. né? 6x4, pelo menos. A égua tem que deitar e conseguir levantar Sem dúvida. de uma forma Uma adequada. facilidade, né? É Cobertura difícil. de cama Vou agradável. colocar uma cama de feno, eu prefiro, do que parir na Maravilha. Verdade. Melhor Cama que de- Maravilha. Eu prefiro cama de feno, menos... Para esse. pro parto. Pro parto. Menos poeira, né? Sem Eu prefiro, dúvida, mas eu verdade. prefiro muito mais parir em piquete. Sim. Um piquete, geralmente, perto da casa do funcionário, né? Que vai observar parto. Sim, sim. Ou do guarda. Tudo depende. Parto assistido é o ideal? Tem em todo lugar? Não. Entendi. Né? Então, vamos tentar colocar o mais próximo possível da rotina. Tem égua que vai parir de dia? Tem. Às vezes acontece. Mas, de forma geral, ela vai parir no meio da madrugada, final da madrugada, né? Quando vai começar a clarear o dia. E aqueles dispositivos que alerta quando vai parir, que você dá aquele ponto de sutura na vulva, na sua opinião, isso é legal, não é? Eu acho que é caro? legal. Eu não tenho experiência. E na minha rotina Uhum. não tenho uma vivência grande com isso. Eu não conheço ninguém que tá usando. Eu tenho por um aqui. amigo meu, que mexe com reprodução, ele falou, Alan, pô, é legal, mas putz, às vezes estoura sozinho, Tem que puta, avisa funcionar. e você não viu que avisou, e aí avisou lá que pariu e não pariu nada, e ela só coçou e estourou. Tipo assim, tem uns perreguinhos desse aí. Mas ele falou, mas é legal. Eu legal. acho assim que a. Se fosse que de a graça, seria bom. observação- Se fosse de graça, seria perfeito. A observação, a experiência. E se a gente conseguisse conhecer a égua que vai parir, ia ser ideal, mas a gente não conhece, né? É difícil manter as mesmas receptoras, as mesmas éguas parindo todo ano. Alguns áreas a gente tem isso acontecendo, a gente tem as próprias receptoras, as próprias matrizes parindo todo ano. Uhum. E aí é muito legal. Eu sei que fulana pare com mojo. Eu sei que fulana sempre passa. Né? Não, essa aqui adianta um pouquinho, essa aqui pare na data. Você já começa a acostumar com aquele E tem animal. como nós Ela prevemos, muda o comportamento. prevemos assim o dia? Eu acho impossível prever o Verdade. dia. E aí o esquema do pH do leite? Teoricamente, o mojo, a velhinha, né, aquele colicolostro que acumula ali no teto com a velhinha, o pH mais pH que põe baixo, tira ali na fitinha de que pH. cai para perto de 6,5, E fala que é no 6. dia, né? Mas tem algumas éguas que mantêm um pH baixo. Tem uma égua que manteve pH 6, 5,5 e dando baile na gente por uma semana. Então, assim, você meio que monta um quebra-cabeça ali. A vulva relaxou, barriga desceu, mojou, Uma pH série tá de baixo. fatores, né? Quem sabe não é hoje. O comportamento dela tá diferente. Não comeu muito bem hoje. Tá meio esquisita. Tá diferente o comportamento dessa égua. Tá deitando mais à noite. Mas aí a gente sabe, né, gente? Pode ser ali nesse dia ou Não pode tem ser dali 2, É o 3. tratador. É o cara que É o ajuda. cara que vai saber. É o cara que tá ali. É o cara que conhece a égua. Verdade. De hoje não passa, doutor? É o cara que vai... E acerta. A gente tem lá na clínica agora as éguas pra parto, né? Então a Aham. gente vai acompanhar parto e vai ter potrinhos nascendo ali na clínica. A gente tá dentro de uma estrutura de fazenda. Então a gente finalmente tem essa possibilidade de ter piquete, de ter também os nascimentos lá dentro. E eu converso com as meninas, falo, e aí, vai parir? Falo, agora começou a mojar. E eu sei que essa égua costuma sempre dar mojo, porque ela era uma égua que veio da Guta Alonso, e a Guta falou, Ana, essa égua, ela tem mojo. E eu acho que ela não vai parir ainda não, ela tá te enganando. Eu falei, eu acho que vem. Ela falou, eu acho que não, eu conheço essa daí, ó, a longa data.
E as meninas falaram, agora ela começou a deitar mais, ela tá mais quietinha, então o comportamento tá mudando. A gente tá conhecendo o jeitinho Sim. dela, então acho que tá perto agora. A gente tá chegando hoje aos 340 dias de gestação dessa égua. Uhum. Então, E medicação? Preciso ter alguma coisa? Que eu preciso correr pra farmácia pra precisa ter coisa. Precisa ter, porque a gente sabe que vai faltar no fim de semana e vai só faltar no feriado. É isso aí. Então precisa Porque é o ter- horário que vai parir, é a hora que não vai ter ninguém. Eu não gosto de ter muita coisa, que eu detesto jogar coisa fora, gastar dinheiro à toa. Mas Mas tem que ter uma farmacinha, sabe? Tem que ter uma farmacinha limpa, arrumada, né? Você sabe onde tá a gás, sabe onde tá o álcool. Você tem que ter um antibiótico ali de cara pra fazer. Antibiótico. Tem que ter. Tem algum de preferência que você já utiliza? Que você... Eu gosto de pensar num antibiótico de amplo espectro. Então, Entendi. que vai pegar a bactéria gram-positiva e gram-negativa. Então, a gente tá falando aí de sulfa, ceftiofur, geralmente. Sim. Um antibiótico de fácil aplicação, né? Tá. Difícil a gente ter poder ter no Aras um antibiótico que a gente tem que aplicar a cada 6 horas. Não funciona bem. Eu sempre falo, se um potro tá precisando de cuidado a cada 2 horas, a cada 4 horas, a cada 6 horas, ele não precisa mais estar no Aras. A necessidade dele agora é estar numa unidade hospitalar. Intensiva, é. Ele precisa de cuidado intensivo. Mas eu gosto, sim, de ter anti-inflamatório, de ter antibiótico, Sim. de ter, eventualmente, um pouquinho de domperidona, uma dose de domperidona, Aham, aham. de ter um enema, plasma, equipo, fluido, né? A gente tem que ter o básico para um potro. Eu gosto de ter teste de GG, tubo de coleta. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer teste de GG. Mesmo em aras em que a gente precisa fazer plasma em todos os potros. Sim. Então, o plasma hoje, por exemplo, tem proprietário que quer que faça em todos os potros, independente do IgG. Aham. E eu entendo. O produto dele é caríssimo. Claro. A expectativa dele é altíssima. Ele teve no ano passado, numa sanidade ótima, né? Piquete bom, piquete limpo, égua bem manejada, égua vacinada, perdas. Por rodococcus, por exemplo, por diarreia neonatal. Então, sim, eu entendo fazer o plasma, mesmo que o IgG dê bom. Então, a gente faz isso também, a gente tem esse manejo, mas eu gosto de coletar o IgG. Para mim é muito importante saber se aquele colostro era bom. Então, se eu tenho a possibilidade, se eu tô no Aras na hora do parto, alguns Aras que a gente assiste parto no próprio Aras, a nossa equipe. Uhum. E tem alguns Aras que a equipe do Aras, os funcionários, o guarda, enfim, a equipe que a gente montou para fazer isso assiste o parto. Se a gente consegue coletar o leite ali, o colostro, logo após o nascimento a gente sabe a qualidade desse colostro. Tá. No refratômetro de Brix, coisinha simples. Então eu sei que aquele potro estava ali com colostro de qualidade disponível para ele. Eu sei em que momento ele levantou e mamou o colostro pela primeira vez. Então eu sei que esse potro, se ele mamou um bom colostro cedo, ele tem que ter uma quantidade de imunoglobulinas adequada. Mas pode acontecer, gente, ele mamar um colostro bom no momento adequado e não absorver adequadamente. Sim. Então, se eu faço o teste e vejo que as outras variáveis estavam ok, mas mesmo assim ele não absorveu, me fica uma pulguinha atrás da orelha. Sem dúvida. Por que será? Será que esse intestino é imaturo? A gente não sabe exatamente a explicação científica para isso, mas potros imaturos ou prematuros tendem a não absorver bem as imunoglobulinas, Normal, mesmo que sem né, dúvida. seja tudo ok em relação às outras variáveis. Então, eu fico com a orelha em pé. Às vezes a gente olha para um potro por fora totalmente maduro. Nasceu no momento adequado, não tem nenhuma cara de imaturidade, mas o intestino dele é imaturo. A gente estava com o primeiro potro que a gente internou agora na clínica nova, ele era exatamente isso. O intestino dele era imaturo. Tinha uma infecção? Não, de forma alguma, nenhum indício de infecção no primeiro momento, mas o intestino dele não trabalhava, ele não tinha movimentos intestinais adequados, não tinha peristaltismo. Então a gente fazia ultrassom, deu Até gado o mecônio é distendido. difícil de soltar. Soltar, o mecônio sai ali, porque a gente faz um enema, né? Aham. Você chega lá, não, doutora, defecou, o mecônio sim, a gente fez o enema, tá tranquilo. Mas depois aquele potro tá sempre rabejando, mama um pouquinho, deita, tá desconfortável. Então, será que esse potro conseguiu absorver bem um colostro? Nesse caso, a utilização do plasma. Sua opinião, você é contra ou a favor? Eu sou super a favor, eu utilizo plasma, 100% dos potros que nascem? não falo 100%, mas 90%. Eu tenho produtos de alto valor, Tá. nascendo, alta expectativa. Não pode errar, né? Não dá para errar. E proprietários exigentes que sabem que o plasma existe e que é é um uma recurso, possibilidade. sem dúvida. É um recurso. Então, por que não? Como é que eu vou garantir 100%? Quando você faz o plasma? Eu faço no primeiro dia de vida. Primeiro eu dia. gosto de fazer no primeiro dia de vida. Como é que eu vou garantir para esse proprietário Que o melhor tá sendo feito. que nada vai acontecer. Sabe, Ana?
será que o colosso que ele mamou, esse GG bom, é o suficiente? É igual quando o pessoal pergunta... Teoricamente, sim. O pessoal pergunta pra mim assim, puta, égua gestante, será que eu posso aplicar tal ou tal medicamento? Eu falei assim, meu amigo, égua gestante, cara, até soro branco, pode fazer abortar. Porque tudo pode acontecer. Então, é difícil, é relativo. Ah, mas não tem... E a gente não tem essa informação, Exatamente, na verdade. Não tem uma contraindicação nisso ou naquilo. É a mesma coisa, é igual o potro recém-nascido. Bom, putz, vê das dúvidas faz, vai. Pois é, então. Aí pelo menos eu durmo em paz. Teoricamente, não precisaria fazer se a gente está num ambiente com uma sanidade boa e que o potro está com mais de 800 miligramas por decilitro de GG. Ok. Eu tive potros que estavam nessas condições, me parecia tudo muito bem no ambiente. E o potro estava com uma imunidade passiva ok, que vieram a óbito por rodococcus, por exemplo, por diarreia. Tive. Então, dentro dessa criação, fica muito difícil falar para o proprietário, não vamos fazer. Sem dúvida. Nesse cenário, gente, estamos falando de mercado, estamos falando de realidade. Nesse cenário eu falo, não, a gente vai fazer o plasma sim, eu concordo, mas o plasma é feito por mim. O plasma não é feito por um funcionário que não sabe... Série de A gente complicações, está falando de contaminação, a gente está falando de descongelamento adequado. Eu nunca tive uma reação a plasma. Eu tive uma vez com bovino, um bezerro na época da residência, e com potro, vou ser sincera, eu nunca tive. Entendi. O potro às vezes fica um pouquinho mais ofegante, Sim. o potro defeca na hora, às vezes tem diarreia, enfim. Na hora do plasma, assim, já aconteceu, mas eu nunca tive um potro que teve uma reação e veio a óbito. Eu sei que pessoas relatam que já tiveram problemas. Eu, Ana, nunca tive. Já fiz muito plasma, mas nunca tive esse problema. Então, eu fico bastante confortável em fazer o plasma. Eu gosto de descongelar o plasma em banho-maria. Se não sou eu que vou descongelar. Sim. Então, eu fico tranquila. Tem áreas que a gente trabalha que tem o banho-maria. Então, o potro nasceu, às vezes o funcionário já está acostumado, tem funcionários específicos que trabalham com os potros, né? Que são pessoas, geralmente, que gostam de estar trabalhando com potro e gostam dessa lida, assim, gostam dessa época do ano. Então, já coloca ali para descongelar, a gente conversa, não pode ficar muito quente, ou é banho-maria, enfim. Ou então eu chego eu e os meninos já começam a descongelar o plasma, gosto de descer o plasma, temperatura corpórea, o importante é o plasma estar morno. O importante é que a estrutura da proteína, a estrutura quaternária das proteínas esteja maleável. Então, isso tem muito a ver com temperatura. Não tanto com velocidade que a gente está administrando o plasma. Entendo. Lógico, um potro muito levinho, então vamos supor, um potrinho manga larga, né? Ele é tão delicadinho, ele é mais levinho que a gente está falando de um potro BH. Abaixo de 45 quilos. Às vezes 1 litro de plasma, gente, rápido, para ele é muito volume. Plasmático, muito volume sanguíneo que vai aumentar. E o potro, a gente sabe que ele tem uma tendência a extravasar o fluido de dentro do vaso para fora. É normal para ele, principalmente no primeiro, segundo, até os 7 dias de vida. Quanto mais delicado, mais doente, digamos assim, esse potro, maior essa tendência. Estamos falando de um potro saudável, que nasceu bem, mas muito leve, esse extravasamento de fluido, de plasma, de dentro para fora do vaso, pode causar um desconforto respiratório. Então, o potro pode hiperventilar e aí a gente pode falar, ele pode ter uma reação anafilática, às vezes não. Às vezes ele está só hiperventilando porque a gente está iniciando talvez um pequeno edema pulmonar ali, por um volume de plasma feito muito rápido, um animal muito levinho. Então, é 1 litro de plasma para 50 quilos, em 1 hora, mais ou menos. Caramba. Então, a gente pega um potro muito levinho e desce em meia hora, talvez seja demais para ele se ele tiver com esse mecanismo. Administrar isso, compensar isso. Se ele tiver com esse mecanismo de extravasamento plasmático muito exacerbado, ainda porque realmente por imaturidade, ele acabou de nascer, isso pode afetar. E um outro ponto importante que não queria deixar de falar, que se usa muito, até puxar um pouco a sardinha para o nosso lado também, né, que eu tenho muito critério em orientar esse tipo de coisa, é a utilização dessas pastas. Essas pastas neonatais, né? Nós criamos o Crescer, que é uma pasta, mas eu sempre recomendo, nós trabalhamos com aminoácidos isolados nela, alguns aminoácidos específicos isolados e também com alguns pré-bióticos, probióticos, para aglutinar bactéria patogênica, esse tipo de coisa. E eu sempre indico e preconizo a utilização dele a partir de 48 horas a 3 dias de vida, tá? Por conta, até 72 horas depois. Por conta para neutralizar, para que você não ocupe o espaço da absorção das imunoglobulinas da própria mãe. Né? Até com 3 dias de vida aí, nós temos
ainda imunoglobulinas sendo absorvidas nesse período. E tem muita gente que utiliza essas pastas, nasceu, já começa a usar e jogar pasta para dentro do animal. Eu queria saber sua indicação clínica, né, um profissional que trabalha com isso, sobre a utilização dessas, quando você acha que é seguro, que essas pastas, como o Crescer Nosso e Pasta, poderia contribuir de forma segura para esse potro. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu gosto de favorecer a mamada. Então, eu não gosto também de ficar dando pasta assim que o potro nasceu. Eu acho importante não atrapalhar o movimento ali, o mecanismo de pinocitose. Então, as grandes moléculas, né, estão ali presentes no intestino, no lumen intestinal, e esses enterócitos, essas células intestinais especializadas vão agarrar essas grandes moléculas e jogar para o sistema linfático e depois para a corrente sanguínea. E isso vai acontecendo ao longo aí, principalmente das primeiras 24 horas. Esse mecanismo é muito, muito, muito importante até 8 horas de vida. 3 horas de vida, até 3 horas de vida. É uma contagem regressiva, né? Brutal. Então, a cada hora que passa, essa absorção vai diminuindo. É por isso que a gente bate na tecla. Pô, tem que levantar e mamar um bom colostro até 2 horas de vida. Então, 2 horas de vida ele tem que estar mamando. Por quê? Porque ele tem que absorver ao máximo as imunoglobulinas. E eu não quero realmente que nesse início tão importante outras moléculas sejam envolvidas. Mesmo essas imunoglobulinas liofilizadas, porque tem também, né? É vendido essas imunoglobulinas que são de bovinos são mesmo. De bovino e a concentração é muito baixa. Sem dúvida, sem Então, a gente precisaria de uma quantidade muito grande de bisnagas, que ultrapassaria muito o valor, por exemplo, de uma bolsa de plasma. E não teria a gama de imunoglobulinas não, o plasma, ele substitui o colostro? Nunca, porque a gente não tem essa proteção intestinal, no lumen intestinal realmente, que o colostro dá através do plasma. Mas, gente, a gente tem que fazer conta, né? Então, não faz sentido você ter que uma bolsa de plasma custar menos do que a bisnaga liofilizada de bovino. Então, a gente tem que pensar como se o animal fosse nosso. Sem dúvida. Então, o que eu preciso priorizar? Colostro. Então, vamos trabalhar com colostro. Até fazer bancos de colostro, uma coisa que eu recomendo muito. E banco de colostro hoje é raríssimo, né? É uma coisa super difícil de fazer, porque você tem que estar ali presente no momento do parto, sem garantir que o seu produto naquele momento, que o seu potrinho mamou bem, um bom colostro, e aí coletar um pouquinho, uns 200, 300 ml, depende muito da produção da égua, e guardar esse colostro. Mas bem planejado, eu acho que é capaz de fazer. Bem planejado dá. Que seja 50 ml, que seja 100 ml por égua. Quantos nascimentos a gente tem, né, no Aras? Será que não dá para guardar um pouquinho? Porque quando faltar, vai ser importante. Então, vamos supor, a égua pariu sem colostro, tá? A gente tem um caso ali, uma probabilidade de falha de transferência altíssima. Vou fazer o plasma. Beleza, vou fazer o plasma. Se eu puder fazer um pouquinho de colostro para ter essa absorção, essa proteção intestinal do lúmen local mesmo, é muito interessante. O colostro tem fatores de crescimento, ele tem a capacidade de proteger o intestino, de impedir que uma bactéria se ligue à mucosa intestinal, um vírus, a translocação bacteriana, aderência viral. Então, a proteção local é muito importante. Sim. Ana, e se eu der o plasma por via oral? Já não funciona da mesma forma. Então, plasma por via oral, aí eu acho realmente uma perda de dinheiro. Então, o que eu gosto de fazer? Vamos ter banco de colostro? Ideal. Vamos trabalhar para a égua parir e esse potro mamar o colostro no máximo 2 horas de vida? Perfeito. Mas isso tudo envolve preparação. Exatamente. Então, e a preparação leva à prevenção. Sem dúvida. Um outro fator importante, vamos lá, tem 2 temas que eu ainda quero trabalhar, mas antes da gente estar caminhando para a reta final aí, mas um tema muito importante que seria perdeu a mãe. É órfão. E isso é um entrave. As pessoas me procuram muito, nós temos o Unilac, que é um dos nossos sucedâneos lácteos. Ele tem uma preocupação minha, era chegar com o sucedâneo, que não é leite, deixar claro. Exatamente, isso. Não é leite. Nenhum sucedâneo é leite. Como se param com um sucedâneo de boa qualidade? É o que tem mais derivados de leite. Então, para isso, nós buscamos um sucedâneo de boa qualidade que ele tenha no mínimo 36% de derivados do leite. Seja o açúcar do leite, lactose, ou a proteína do soro do leite, ou o próprio soro desmineralizado, mas essa somatória tem que ir acima de 36%. Aí isso é considerado bom, mas isso inviabiliza muito em muitas realidades. Nós trabalhamos com no mínimo 40% de derivados do leite.
Mas isso inviabiliza financeiramente, tanto é que o nosso produto não acaba não sendo o mais barato do mercado. Porque quanto mais próximo, mais derivados do leite tem, mais caro é. Quanto é um leite ninho hoje no mercado? É absurdamente caro. Né? Então não tem como o nosso sucedâneo também não é assim. Então nós compomos ali uma série de produtos, de ingredientes que fazem com que ele se assemelhe com o leite. E dentro da sua diluição ele tem que bater muito próximo das componentes do leite. E quem sabe até enriquecer, porque nós conseguimos trabalhar com algumas coisas isoladas. Esse é o objetivo nosso. Então trabalhar em cima do pH certo. O pH ele tem que ser certo porque o leite trabalha como um tamponante, principalmente da produção gástrica do potro, que é constante. Nós tentamos trabalhar alguns aminoácidos específicos, pré-bióticos e probióticos, que não tem no próprio leite, desconheço da existência, mas que poderiam ajudar nessa maturidade do intestino. Então tem tudo para ajudar, né? Mas vamos lá, nesse órfão, além do sucedâneo, tem algo que possa ser feito que você já não tenha comentado dentro desse manejo normal ou não? Olha, vou falar sinceramente dentro da experiência que eu tenho nos aras, tá? Pensando em manejo e em facilidade. Hoje, o potro é órfão, eu tento fazer um esforço enorme para ele realmente ser adotado por uma égua. Pensando em comportamento desse potro, pensando na facilidade dele estar com uma égua realmente dentro do aras. Esse potro tem uma mãe, ele não depende 100% da equipe. Sim. Do manejo, entendeu? Um potro órfão dentro de um aras é um trabalho a mais. Quantas vezes tem que alimentar trabalho ele por a dia? Mais. Um potrinho, no começo, quando a gente está introduzindo e ensinando ele a mamar, né? E às vezes não é fácil, porque ele não quer pegar. Ele não sabe mamar na mamadeira. Ele tá tentando, às vezes, aprender a mamar no balde. Tem potro que é muito fácil, tem potro que é super difícil. A gente tem que dar mamar para ele de hora em hora. Exatamente, pois geralmente para tamponar essa produção gástrica que ele tem constante, né? E assim, é difícil dentro do manejo de um aras, você falar cada 2 horas. E de madrugada, posso não dar? Putz. E aí você vê aquele potro que não tá ganhando peso. E a gente tá falando de um produto importante também, que perdeu a mãe. Então, hoje, eu prefiro ligar e falar, amiga, você tem alguma égua que tá desmamando aí? Tô com um potro órfão, consegue mandar? Amigo, você tem aí uma égua, pelo amor de Deus? E elas pegam Preciso fazer uma adoção. É fácil. É mais fácil. Do que a gente manter um potro órfão. Realmente, a gente tem. E essa égua desmamando, ela consegue segurar esse potro por quanto tempo? A gente teve éguas que ficaram com o potro até o desmame de novo. Mentira. Então, verdade. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Tem um égua que não para de dar leite. A gente tem égua lusitana, égua bretã, que é difícil a égua secar, na verdade. Então, às vezes, a gente pode estimular, enfim, essa égua. Então, ela sai de um desmame, eu desmama agora e já engata num outro. Eu acho muito mais fácil em termos de companhia para esse potro, comportamento e facilidade no manejo. E, lógico, ele vai estar mamando leite de égua. Melhor que isso não tem. A produção da égua não tá ideal, a gente entra com sucedâneo junto. Uma coisa, isso é legal. A gente faz um complemento. Isso é legal. Porque... A pessoa acha que sucedâneo é só quando perde, só quando é órfão. Não, a gente pode suplementar. Uma vez ao dia, que aí dá essa liberdade, né? Eu vou fazer tudo de manhã e dá pouquinho... E tem potrinho que pega. Ele pega o leite da égua e ele gosta do sucedâneo. Sem dúvida, nós trabalhamos, porque o sucedâneo, uma coisa bacana é que a gente trabalha com todos os minerais quelatados, em forma de aminoácidos. Então eu tenho todos os minerais, selênio, manganês, magnésio, tudo isso no premix de mineral. Puxa, isso é sensacional para um potro. A gente tem, da estação passada, a história de uma potrinha, não estava ainda no aras nessa época, mas eu acompanhei a criação dela, né? No final ali, ela era uma potrinha extremamente pequenininha, porque a mãe dela teve uma ferida no úbere, fez uma ferida, teve uma mosca, assim... ela teve picada e fez uma alergia e aquilo virou uma ferida. Eu não acompanhei, mas eu vi foto. E realmente a potra perdeu a mãe. Essa mãe não conseguia amamentar a potra. E essa potra precisava ter sido adotada. Porque era uma dificuldade dentro do manejo do aras. Foi feito um esforço sobre-humano. E essa potra foi amamentada, foi alimentada na mamadeira. Hoje, a gente tem uma potra que o proprietário não reconheceu essa semana. Ele olhou e falou, quem que é essa? Mas foi graças... uma pessoa, o gerente, extremamente esforçado. Falou pra ele, ela dormia na sua cama com você, né? Ou você tava dormindo aqui. Porque você olha pra potra hoje, você não acredita. Ela é lógico. Ela é menor.
do que os outros, porque ela perdeu um desenvolvimento muito cedo. Sim, Naquela fase de assim, não, vamos tentar recuperar esse úbere, vamos tentar cuidar dessa mãe, essa potra perdeu um ganho de peso importantíssimo ali no primeiro mês de vida. sem dúvida. Perdeu A conversão é muito alta, né? Perdeu Nós aquela estamos fase de numa conversão ascendência altíssima. da curva de crescimento. Mas assim, foi graças a uma pessoa extremamente dedicada. A gente não tem uma pessoa extremamente dedicada em todas as realidades. Sem Por isso que dúvida. eu acho mais fácil esse potro estar com uma mamãe mesmo, uma égua. Sim. Ser adotado e a gente suplementar, complementar com sucedâneo, se eventualmente essa mãe não conseguir. Estratégia. O pessoal fala muito, mas agora ele já está comendo, eu tô pondo em pó. Fala, não, sucedâneo é feito para ser misturado com água, não para misturar com pó. Pó você tem suplementos para isso, Sim, que são muito mais a concentrados. diluição foi pensada daquela forma. Esse produto ele foi feito para diluição. Mas é que ele tem um cheirinho, mas é só aroma. Esse aroma de leite é só aroma. Quer dizer, não é é a mesma coisa você pegar um produto, comprar um aroma de leite, você mistura esse produto, o aroma de leite, você vai ter o mesmo fim. Mas a ideia nunca foi, quando se usa o sucedâneo, a maneira correta mesmo é diluído. Eu acho que isso é importante foi ser falado. pensado e trabalhado para isso. Nós temos suplementos, como o Crescer Nosso na linha também, que é para potros, que aí o Crescer é dado por um em pó. O animal está consumindo, então você coloca. Mas não pega tudo, pega só um pouquinho, questão de adaptação, coloque menos. Coloca menos. E aí vai adaptando até que ele pegue. Ali vai ter... Porque qual que é a ideia desse tipo de produto? É garantir a exigência do NRC, o mínimo de aminoácidos e minerais que esse animal precisa para o desenvolvimento dele. Garantir independente da dieta dele. Mas ele come muito bem, beleza. Mas será que ele tem a quantidade? Será que a ração que ele está dando ou o manejo que está sendo feito está fornecendo aquele nível de mineral, aquele nível daquele aminoácido específico? Então a ideia é bem essa daí mesmo. E sempre, como que eu falo, não existe nada melhor que a natureza fez. É mais fácil. O leite é garantido. é garantido. Né? Hoje o sucedâneo, um grande entrave do sucedâneo, que o leite, por estudos que eu fiz para desenvolver o sucedâneo, por exemplo, o leite materno da égua, ele é muito rico em açúcares. A principal fonte energética desse leite são os açúcares e de carboidratos e tudo. Já o de bovino é a gordura. Quer dizer, então, por isso que quando você pega um leite de vaca e dá para um potro, você causa problemas, sem ter uma diluição correta, causa problemas. Você já teve experiência com isso, né? Diarreias e tudo. Porque são características diferentes de fontes energéticas. A gente tem que acrescentar o açúcar e diluir, né? Para dar uma diluidinha na gordura. A gente usa leite desnatado de vaca para o potro. Exatamente. Detalhe, não é açúcar. Porque tem muita gente que pega, eu uso caro, ou eu uso açúcar e ponho no leite. Não pode. O potro não tem essa carase, não é esse açúcar, é a glicose mesmo. Então você compra a ampolinha de glicose dentro da orientação correta do veterinário que esteja acompanhando, caninha lá acompanhando, pergunta para ela, e aí tem a inclusão correta da ampolinha de glicose mesmo, que aí ele vai conseguir absorver, usufruir disso. Mas hoje a gente tem a opção de ter no mercado sucedâneo, é mais fácil. A diluição é mais fácil, é mais barato do que você comprar leite. Vai comprar um litro de leite no mercado. Sem dúvida, sem dúvida. E tem que ser prático. Tem que ser prático. Então, hoje em dia, antes, assim, no começo... Agora já são 10, 12 anos. Praticamente 12 anos trabalhando com isso. Pensando, matutando tudo isso. Eu entendi que tem que ser prático. Por mais que a gente tenha aquela teoria toda, aquele embasamento, tudo, tem que ser prático. Senão você vai virar as costas, não vai ser feito. Sim, porque eu como mãe... Quando eu ia na pediatra, tinha que ser fácil, porque eu estava enlouquecida. A equipe do Aras está sempre enlouquecida. Sempre tem mais cavalo do que gente, sempre tem mais problema do que solução ali acontecendo naquele dia. Exatamente. Então, eu não posso trazer mais um problema. Eu tenho que trazer sempre uma solução. Então, isso tanto de pozinho para esse tanto de água. Aqueceu, beleza? Beleza. Não pode ser, põe isso, põe o leite, aí põe água, aí põe glicose, aí chacoalha, aí esquenta. Sem dúvida. Tem que ser fácil. A pessoa vai estar fazendo aquilo ali fora da rotina normal dela, às vezes fora do horário, de madrugada, no final de semana, no feriado, tem que ser prático, tem que ser bom para todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Foi aquela palavra que você falou que eu acho que entrou muito bem, assim, tem que fluir. Tem que fluir. A estação de nascimentos não pode ser, ai meu Deus, vai começar a estação. Não, a estação tá fluindo. Tá tudo bem? Tá fluindo. Tá, vai acontecendo. Perfeito. Os problemas são os problemas que a gente está acostumado e vai se resolvendo. Cada vez a gente tem tido menos perdas bobas. Sem dúvida. Tá? Eu não posso chegar aqui e falar, olha,
tá difícil trabalhar nos aras, o pessoal não escuta, o pessoal não valoriza. Pelo contrário. Pelo contrário, eu faço pré-natal. Gente, quando que a gente imaginou que a gente já tá nos aras fazendo pré-natal? Verdade, né? Sabe, eu tá lá com uma égua, eu falo, olha, a gente tá com um caso de hidropsia fetal. Por quê? Eu tava fazendo pré-natal. Eu consigo me comunicar com o proprietário. Olha, provavelmente a gente vai ter aqui uma perda. Já se programa, porque a gente vai perder esse produto, esse cruzamento. Porque eu tava lá fazendo pré-natal desde o quarto mês. Sim. Então, mês a mês, eu percebi que aquela gestação não tava legal. Então, olha, aqui a gente vai precisar tratar uma placentite. Gente, Nunca se foi falado isso. a gente tem ponto em cuidado intensivo, 24 horas, recebendo nutrição parenteral, oxigênio, separado da égua, em UTI. Sim. Quando que isso era Possível, no Brasil? inimaginável. Não, é inimaginável. Você tá louca, isso não vai existir no Brasil. Vai trabalhar com ortopedia. Gente, isso. as pessoas realmente estão investindo e gostam. Gostam de saber, olha, o que tem disponível para o meu animal. Isso. Eu quero. Então, a gente sempre tem que comunicar ao proprietário o que está acontecendo e tudo que tem disponível para dar o melhor para o animal dele. Sem dúvida. E a gente se surpreende, porque eles querem sim. Sem Porque é assim que eu gostaria que fosse colocado para mim, em relação à minha saúde, em relação à saúde do meu animal, do meu filho. E para eles é a mesma coisa. Sem dúvida. Aninha, eu queria te agradecer. Eu precisava de mais 1 hora, meu. Mas aí a gente volta. Então tá Porque agora bom. eu já queimei a adrenalina. Agora eu já gostei. Então tem que voltar mesmo. Nós nem falamos de desmame aí, ó. Vai ficar na época promessa. do desmame, mais Exatamente. perto de janeiro, fevereiro. Boa, tá marcado então. É uma boa ideia. Vamos voltar na época do desmame, vamos marcar então. Tem a volta da Aninha falando para nós falarmos sobre desmame, sobre o manejo, esse tipo de manejo aí. Eu queria te agradecer do fundo do coração. Combinado. É um presente estar esse momento contigo aí, é um presente estar com pessoas queridas. Esse é o objetivo da Univita, desse projeto. É realmente estar com pessoas queridas. Aqui tem que ser muito legal isso. Eu fico muito feliz que só vem gente legal, de verdade. Só gente legal. E vai vir mais, vai vir muita gente legal. De coração, muito obrigado. Obrigada a você. Valeu. E você de casa, fique esperto, fica ligado com a gente, que vai ter muito mais, muita notícia boa, muita informação, muito bate-papo gostoso como esse. Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.